Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos telenautas. Estamos aqui de um jeito diferente essa semana. Temos uma rodada de meio de semana no Brasileiro, a rodada de número 4, iniciada hoje. Então a gente já vou deixando claro aí para os telenautas que a gente não vai comentar sobre o jogo de Ceará e Vasco da Gama, mesmo acompanhando ao vivo, que está 1-0 para o Ceará. 29 minutos, o gol do Pedro Raul, que era, com certeza estaria do seu cartola, meu amigo Everton. Certeza, certeza absoluta. E dou passar aí a palavra para o Everton para ele fazer a saudação inicial, para a gente relembrar como é que foi a rodada de número 3 aí no nosso Campeonato Brasileiro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não queremos relembrar muito bem É, o que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, porém, faz parte, ossos do ofício. O, o nosso meio de semana tende a ser um pouco mais tumultuoso, né? Com essa questão de jogos em cima um do outro, né? Em quartas-feiras, o jogo é de terça, e dali a pouco a gente vai jogar o Santos o pós-jogo, pré-jogo e fazer um vídeo um pouco mais extenso, mas falar tudo mais detalhado aqui nesse vídeo para a gente poder também acompanhar os outros jogos. E é isso, Vitinho. O Vitinho já vai puxar aí os nossos palpites da última rodada, né? Lembrando que a gente faz aí essa brincadeira entre eu e ele, valendo aí para o fim do ano, para ceia, o pré-ceia de Natal, um almocinho, né? E aí no fim do primeiro turno a gente vê como que vai ficar. Soma-se 3 pontos para quem crava o resultado, 2 pontos para quem acerta o vencedor. E aí a gente estamos nessa análise juntos e nessa brincadeira também juntos. e assim eu retomo a rodada 3, como é que foi para nós, os palpites. E eu digo que vai ser difícil novamente acertar mais de 5 confrontos. Eu quero um dia a gente chegar pelo menos a 4, que é o número mágico. Tem 8 jogos na rodada, às vezes mais, às vezes menos. Pelo menos uns 5 jogos, Sim, porque tá difícil. tá difícil, tá Tá difícil. difícil. Ó, puxando, Juventude e Ceará. Everton apostou 2-2 e o mestre apostou 2-1. O mestre Vitinho acertou 100% esse placar. Bragantino e Botafogo. Você colocou 2-0 pro Botafogo e eu 1-1. Foi 1-0 pro Bragantino, ninguém pontuou. Palmeiras e Corinthians, você colocou 2-1 e eu 1-0. Palmeiras ganhou de 2-0. Tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Vasco e Sport, você apostou no empate e eu fui no 2-1. O placar foi 3-1. Eu marco 2 pontinhos indo a Ô, é 19. só uma questão aí. Os jogos do esporte tinha que ser impugnado, mano. Não que. Coitado dos caras. É só apostar Coitado dos contra. caras, pô, você é louco, mano. É só apostar. Aí tu Não, pensa. o que estão Bruno fazendo Henrique ser com. indiciado. Será que não é esquema de aposta? Isso que tá Boa, acontecendo boa, com o não se esporte. duvide, não duvide-se de nada. Não duvide-se de nada. Mas, eu acho que os jogos do esporte aí, se eles não abrirem os olhos, eles vão cair, hein? Parece que os Ou caras. melhor, vão derrubar eles, né? É. Que cair é o cursinho que o Santos fez em 2023. Os Sim, caras. os caras estão sendo roubados na cara de pau, pô. Continuando. O próximo jogo, que foi a minha decepção.
E a sua, provavelmente. Bahia e Mirassol. Você colocou 3-1 e eu 4-0. Foi 1-1 o jogo. Grêmio e Flamengo. Nós dois colocamos 2-1. Foi 2-0. Você vai a 10 pontos e eu a 21. Caraca, tô bem. Se fosse num cassino em Las Vegas, estaria com certeza tendo batido. São Paulo e Cruzeiro, nós dois colocamos 2-1, foi 1-1. Fluminense e Santos, eu posso pular esse daí? Deixa quieto? Deixa quieto esse daí do. Deixa quieto. Esse daí finge que não existiu. Beleza. E Fortaleza e Inter foi 0-0. Colocou você 2-0 e eu 2-1. Atlético Mineiro e Vitória, você colocou 4-1 e eu 3-1. E foi 2-2. Ou Esse também foi seja, decepção, hein? esse foi decepção. Mas fazer o quê? E assim finalizamos a rodada 3. E eu já vou puxando a rodada 4. Como falei anteriormente no início do vídeo, não vamos computar aí nem para o nosso jogo pessoal aqui entre eu e o Everton, quanto para o Cartola, o Ceará e Vasco, porque já iniciou, o Ceará tá ganhando de 1-0, e assim pode ser até o final da rodada do jogo em si. Está com 61 minutos agora, começou o jogo às 9h30, então ao decorrer do programa a gente vai fazendo o acompanhamento dessa partida. Puxando Botafogo e São Paulo. Eu vou falar o meu placar e puxar um jogador que eu acho importante no Cartola. Hoje vai funcionar dessa forma. E o Everton, quando ele fizer o comentário dele, ele poderá fazer também uma apostinha em algum jogador do Cartola. Eu acho que esse jogo vai ser 2-1 pro Botafogo. E a minha opção é na zaga, apesar de tomar gol, o Jair em Santos. Eu acho que esse jogo tem carinha de empate. Eu vou no 2-2 e eu vou no Caleri no ataque do São Paulo. Que isso? Aí tu tá sendo ousado. Aí tu tá Sabe por sendo. quê? Ah, Porque o Caleri não jogou na última rodada. Qualquer coisa que ele fizer, a setinha dele ele vai dar uma. ele tá bem desvalorizado. É uma boa, realmente. Esporte e Bragantino. Cara, se o esporte não for roubado, vai ser 2-0 pro esporte. 2-1 Sport. No Cartola tem o Lucas Lima, que eu acho uma boa opção. Sempre faz as suas assistências. E você tem alguma outra sugestão do lado do Bragantino? Tenho Eric Ramírez e Eduardo Sacha. Eu vou de Eric Ramírez no meio-campo. Realmente boa opção. Eu ia falar do Sacha realmente porque, pô, caraca, o cara voltou a fazer gol e tá voltando, hein? Faz gol toda hora, pô. Agora para o próximo jogo: Mirassol e Grêmio. Opa! Eu Esse é vou o jogo pra. colocar. Eu vou colocar 3-1 pro Grêmio. Porque eu acho que o Quinteiros não cai agora. E o Pavão no ataque. É Eu o vou, eu vou no ponta placar de de. segurança. Ah, Placarzinho de segurança. pode dois colocar. a 0 Grêmio. O Quinteiros vai cair no Grenal. Já tá decretado o fim dele. E quem tu dá de dica aí pro Cartolinha?
Cara, eu acho que o Grêmio ganha, como eu falei, né? 2-0. Aham, A gente poderia apostar em qualquer, na minha opinião, em qualquer jogador do Grêmio. sim. Eu vou de Wagner Leonardo na zaga. É um dos mais Ele é escalados pra rodada. um excelente cabeceador ali no ataque, inclusive, fazedor de gols desde a sua época ali de Vitória. Aham. E, e é uma boa opção, inclusive, para fazer gols no seu time. Que isso. Puxando o outro jogo, Palmeiras e Internacional. Eu vou 2-1 pro Inter. E o minha diquinha do Cartola é o jogador Alan Patrick. Glórias ao desporto nacional ou internacional, a quem eu vivo exaltar. Então, nessa daí vai ser 2-2. Eu vou no empate. E eu vou de dica nesse daí, cara. Também é uma boa opção. Ambos são boas opções, ambos times têm boas opções. E do Inter ou Palmeiras, eu vou de Richard Rios. O Estevão é uma boa também, tá? O Estevão é uma boa também. Agora passando para o outro jogo em São Paulo agora, Corinthians e Fluminense. Eu acho que a maré boa do Renato Gaúcho vai ser encerrada, decretada pelo Coringão. O Coringão vai ganhar esse jogo aí de o placar ideal para eles. 1-0 tá bom, Bruno? 1-0 tá bom. 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. Cara, Corinthians e Fluminense. O que eu vi do Gaúcho, Renato Gaúcho, contra o Santos domingo, a partir da entrada ali de Neymar, ele simplesmente não soube o que fazer por ter o Neymar em campo. Eu acho que o nosso querido Renato Portaluppi não seria realmente uma boa opção como outrora foi cogitado no Santos. Então, dito isso, eu acho que o Fluminense ganha do Corinthians aqui na Arena, porque o time do Fluminense é mais qualificado do que o time do Corinthians. Sim. Então, eles pode ser que eles ganhem na mesma bola que foi contra o Santos, uma Sim. bolinha do acaso. Ok. Se o Renato Gaúcho entendeu que o Cano não é o 10 que ele quer, ou que ele precisa, e colocar o Cano mais perto da área também, é uma boa para ele. Uhum. 1-0 Fluminense. 1-0 pro Flu. Flamengo e Juventude. Para mim, o jogo goleada da rodada. Hum, 4. a diquinha, pô. A diquinha. Pode falar, pô. Peraí, desculpa. Inter, Fluminense e Corinthians Corinthians. e Fluminense. Perdão, time, perdão. Não, a diquinha do lado do Corinthians ou Yuri Alberto. Pra mim, Yuri Alberto, mano. Pra mim, lá do Corinthians é Yuri Alberto. Pode colocar. Tá desvalorizado. Pra quem quer cartoleta, pode ser uma excelente opção. Eu vou de Fluminense, então. Como eu falei do Cano, é uma boa opção. Áreas. E Arias é uma boa opção. E também, se você for muito, mas muito ousado, Keno, e torcer para ele entrar. É mesmo? Porque o Keno ele gosta de fazer gol no Corinthians, Desde o Palmeiras. desde o Palmeiras. Desde o Santa Cruz, pra se duvidar. Mas enfim, voltando aí, peço perdão, esqueci das diquinhas. Pra mim, o confronto possível goleada da rodada. 4-0 no Flamengo, em cima do Juventude. E pra mim, pode colocar qualquer um do Flamengo. Arrascaeta, Gerson. Só não vai colocar o Bruno Henrique. Até porque não vai dar. Não vai dar para pôr o Bruno Henrique.
Cara, eu vou na segurança. Eu vou de 3-0 Flamengo e Léo Ortiz na zaga. Excelente opção. Agora passando para o Nordeste. Saindo do Rio e indo pro Nordeste. Vitória e Fortaleza em Vitória no Barradão. Para mim, 2-1 para o Fortaleza. Gol de Lucero. E já deixo a minha diquinha. Lucero no ataque do Fortaleza. 3-0 Fortaleza. Eu acho que o Carpini cai. Brincadeira, não vou fazer. O Carpini não vai cair. E eu tenho uma teoria o porquê que o Carpini não cai, rapidinho. O Carpini não vai cair porque o Vitória entendeu o seu lugar no campeonato. Entendeu que não vai adiantar ficar trocando de treinador, não vai adiantar. Enfim, não vai ser campeão, não vai muito longe. Então vamos com o Carpini mesmo até onde der, sempre. E enfim, por isso que o Carpini não vai cair. Só se acontecer um desastre. Mas 3-0 pro Fortaleza. O Fortaleza precisa de dar umas respostas aí para a torcida, o Evoda também. Gol do Lucero, uma assistência do Marinho e um gol do Marinho. Um gol e uma assistência pro Marinho. Então você Essa é vai a minha dica. colocar como o Marinho a melhor opção nesse jogo. Sim. Então, beleza. Outra diquinha vinda do nosso querido mano Everton é o Marinho. Da quinta-feira nós temos. Eu vou deixar aquele jogo lá Por último. por último. Deixa por último. Cruzeiro e Bahia na quinta-feira às 9h30 da noite. Pra mim, desculpa aí, Rogério Senna, apostei em tu e tu só me decepcionou. 2-1 pro Cruzeiro e eu coloco ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada de 3 milhões, Gabigol, como Uma boa diria. dica. Até porque ele tá puto, né? É, Ele vai querer fazer de todo jeito, brocar um. pelo menos um Vai ele querer. guarda. Pelo menos um ele guarda. Agora. Pô, cara. Cruzeiro e Bahia. Bahia e Cruzeiro. Em Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. A minha dica. Apesar de ser 1-0 Cruzeiro, são dicas ali, ó. Vamos citar alguns nomes. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Puga Do do Bahia, Bahia. São boas opções. sim, Mas eu vou de Ronaldo, goleiro do Cruzeiro. Do Bahia, desculpa. legal. Tu colocou 1-0 pro Cruzeiro e colocou o goleiro do Bahia. Porque ele vai defender mais do que ele vai tomar. Entendeu? Ele vai tomar uma pressão, Ah, ele vai defender, vai pegar um pênalti do Gabigol, aí no rebote o Gabigol faz o gol. aham. Cara, agora. Não tem mais pra Ah, onde fugir. eu até respirei fundo, você percebeu, né? Agora, para finalizar a rodada, Santos e Atlético Mineiro em Santos. Ó, a gente vem conversando bastante aí nos últimos dias. Tivemos aí a entrevista pífia do nosso CEO hoje aí, que mais jogou contra do que jogou a favor. E mais uma vez, uma liderança pública do Santos está prejudicando o Santos. Infelizmente, já não bastasse as dívidas, já não bastasse os jogadores que não têm comprometimento, a torcida que está desengajando, o nosso querido CEO vem para abrir a boca para falar merda. Mas, porém, entretanto, todavia, o Santos precisa dar uma resposta nesse jogo aí. Estaremos lá, eu e você, para ver de pertinho essa questão aí.
eu acredito. Cabeça fria, tá? Eu não falei, não conversei isso com você no off. Pra mim vai ser 2-0 pro Santão. E eu falo, os gols e a diquinha. Os dois podem ser diquinhas. Um gol vai ser do Gabriel Montempo e o outro do menino Neymar. De pênalti. De penal. Ou bola parada, você que sabe, você que escolhe. Pode ser de falta também, porque quem tem qualidade tem qualidade. E por falar em falta, o cara tá disponível no Cartola, você tem que escalar. Menino Neymar. Como capitão, tá? Capitão. Como capitão. Bom, vamos lá. Vamos a nossa epopeia, né? Semanal. E tem duas essa semana, tá? E vai ter duas, cara. Domingo de Páscoa, Não, teve duas essa semana. o bacalhau vai reviver. E nessa Semana Santa teremos muito o que pedir perdão. Mas vamos fazer igual Jesus Cristo. Primeiro vamos a missa de lavar pés aí pra gente se ter a humildade de voltar atrás, de se fazer homem realmente, porque tá difícil, Ó, complicado. vamos lá. Vamos por Por partes. partes. Por partes. Diquinha do Cartola. Neymar ou concurso. Temos outras opções, como você mesmo falou. O próprio Gabriel Bontempo é uma boa opção. Para Escobar. quem curte, Escobar é uma boa opção. Pode ser até o, o Tiquinho, uma boa opção. Chiquinho. Brasão. Brasão vai pegar bastante. Enfim, o Santos, do lado do Santos, ótimas opções. Do lado do Atlético Mineiro, eu nem conheço nenhum jogador lá, não posso Opinar. pontuá-los nesta rodada. Cara, a entrevista hoje do Pedro Martins foi acachapante. Começou bem, E jogou ele falando tudo algumas pros coisas. ares. Começou ele falando algumas coisas, depois ele foi por um caminho que parecia que a qualquer minuto ele iria pedir uma demissão, falando em tom cada vez mais baixo, parecendo que queria ali chorar, E foi confrontado, tá? Por vários jornalistas. e foi confrontado. Infelizmente, ele não soube a hora de parar, se é assim que pudéssemos falar, né? Ele não soube ali a hora de parar. É, Então, infelizmente ele não soube. hoje era um dia pro panos quentes, né? Hoje era o dia pra cortininha de fumaça. O Santos fez aniversário ontem, amanhã precisa da vitória, não tá bem internamente, dentro do campo, né? O campo e bola não tá bom. Então hoje era o dia da cortininha de fumaça, né? Hoje era o dia de vir aí falar que a Arena tá quase assinando. Marcamos outra reunião para falar de outra reunião, enfim, ou que deu certo mais uma vez ali o pagamento de dívidas, né? Enfim, ou que ele fizesse que nem o Marcelo Teixeira fez o ano passado, quando ele deu uma entrevista no mesmos moldes, falando sobre os 100 dias dele, né? O que ele fez da presidência dele aí, e ele colocou realmente um slidezinho lá, colocando os jogadores que ele vendeu, que ele comprou, que ele fez na base, Que ele enfim. emprestou. Ele poderia ter ido por este caminho, mas ele preferiu atacar por algum motivo o treinador o qual o Santos estava negociando. E a partir do momento que ele está negociando com qualquer treinador ou com qualquer pessoa ligada ao futebol e ele fala: eu não vou dar a chave do CT na mão de ninguém, ele inibe qualquer, eu disse, qualquer treinador de vir para o time do Santos, porque eu entendo que se ele falar isso, ele já está falando e ele já está me mostrando que ele é o que manda.
os meus pedidos não serão aceitos, não serão nem sequer levados em consideração, e por por esse motivo, né, eu não iria como treinador. O que vai sobrar para nós santistas? Ou a efetivação do César Sampaio e ver o que acontece, ou um treinador pífio, ou a volta do presuntinho, É, como se fosse a volta dos que não foram. E o Santos adora, por sua vez, fazer desta maneira. um remember com a ex. Deu ruim, a gente chama o presunto. Deu ruim, a gente chama o presunto. É isso que eles fazem. E o presuntinho, como um bom santista e uma pessoa que, pelo jeito, adora o Santos e trabalhar no Santos, ele vai voltar, né, neste Nesses moldes. momento de bagunça. Eu vejo aqui, eu abro aqui nesse minuto, Vitinho, o sócio rei do Santos, onde há um tempo atrás tinha quase 77 mil pessoas cadastradas e ativas no sócio rei. Hoje temos 72.591 pessoas, ou seja, esse número deu uma queda abrupta. Muito se advere por esses momentos, né? O Santos tinha um treinador ruim e agora a possibilidade de trazer um pior vai aumentando. Eu já vi aqui em grupos o qual eu participo pessoas falando: se trouxer o fulano, eu rasgo o meu sócio na hora. Opa, tem gol no Rio de Janeiro, é o segundo do Ceará, tá? Quem Não você é, acha não que é em fez? Fortaleza, pô? Em Fortaleza, Pedro Raul? Pedro Raul. Então, por esse momento, Vitinho, o Santos poderia estar agora surfando ainda na onda Neymar, e já não está mais. Né? Alguns torcedores, por sua vez, preferiu a crítica ao menino Ney, em alguns momentos, preferiu achincalhá-lo, ouvir o craque Neto, e o seu plano de sócio que o Santos trouxe, O que Diamond? seria a salvação de todas as dívidas financeiras do clube, já se foi o disco voador, nunca nem foi lançado este plano. Isso se deve muito a pessoas como o nosso Pedro Martins, o nosso diretor de marketing, que é um engenheiro, né? O diretor de marketing do Santos é um engenheiro e vai deixando a gente com este requintes de crueldade novamente. Né? Hoje, de verdade, a gente até fez a brincadeira aqui no domingo, né, quando acabamos o nosso debate sobre o Santos, de que quem seria um nome ideal para o Santos. Hoje, Vitinho, eu já não sei mais. Eu nem sei quem mais tem de técnico aí livre no mercado ao ponto de você olhar e falar assim, ó, traz esse, vai. Traz esse que esse vai ser, como diria o baiano, traz esse que vai ser barril, barril do barril. Depois de tudo isso. Eu não falei meu placar, né? Não, ainda não. 1-0 Santos. 1x0 Santão. Contido, hein? Hã? Fui contido, hein? Fui contido. Nesses momentos, cara, a gente tem que ser contido mesmo. Eu que fui um pouco mais ousado, me permito dizer isso, Sim, sim. porque é a questão. O óbvio, às vezes, tem que ser dito, como diz a minha querida mãe. E como você falou, o início da entrevista dele, até falando um pouco do saudosismo, até estava coerente. E depois tudo foi-se para os ares, a ponto dele ser questionado no final da coletiva e ele gaguejar para a pergunta que foi feita. E Sim, uma pessoa que gagueja, se é na rua, já está mostrando que tem duas palavras. Então, exatamente. quem tem duas palavras não tem nenhuma. Então, se a palavra faz curva, já está errado. O papo tem que ser sempre reto.
E algumas vezes, Retíssimo. e na maioria das vezes para a torcida tem que ser o papo reto. Como aconteceu nos anos de trevas, vamos dizer assim, do Santos aí com a gestão Rueda, que foi não, a gente vai ver aí a economia e vamos ano que vem vamos vir com um time mais forte. E nunca chegou. Ele pelo menos ele bater a realidade, falando que não tem dinheiro e o caramba, isso a gente já sabe. A gente quer solução. Sim. E, pô, Ainda ficar. mais vinda do CEO, né? É. E além disso, que fica chovendo no molhado, foi o que falamos no último vídeo também. Pô, vim falar que o Santos jogou de forma modorrenta, de forma pífia, de não vontade de jogar, é o óbvio. E é como eu li hoje até numa publicação da Casa TV. O Neymar é o único que deu uma justificativa para Casé falando que a gente tem que valorizar a torcida, pois os caras estão aí não só na derrota, na vitória, eles estão em todos os momentos. Então temos que Sim. saudá-los independente de qualquer situação. E foi a resposta que ele deu para o representante da Casa TV na saída de campo depois de uma derrota. Ou seja, é o que nós falamos até no off, em referência a exemplos. Tu olha os exemplos hoje do elenco, quem tu tem que visar? É muito difícil você ficar. Parece que o Santos está vivendo uma guerra civil. E a guerra civil não só pode ser armada, mas intelectual também, de ideias. O começo da guerra civil são a divergência de ideias. E hoje o Santos está vivendo uma guerra civil lá dentro. É o que mostra. Cada atitude do Santos, o que mostra é isso. Aí quem perde é a torcida, que seria Sim. no caso de um país, é a população. É a torcida que perde. Porque aí tá o campo bola divergindo do presidente, que diverge do CEO. Aí agora é o CEO que diverge do presidente. Porque a cara do Marcelo Teixeira na entrevista foi tipo assim: pô, o filho vai lá no almoço de família. Eu quero contar a novidade. Aí o pai não sabe e fala: vai, filho, vai fundo. Fala aí. Ah, é que eu tô me mudando pra Cacolândia que eu tô usando muita droga. Qual é É. a novidade do cara, pô? E tipo assim, para quem acompanha bastidores do clube, tem essa cabeça esse mental, né? Essa sanidade, essa insanidade, na verdade. Lembra-se que o Alexandre Galo deu a mesma coletiva quando o Santos caiu, falando que Tava tudo uma bosta. tinha encontrado várias brechas, que tinha encontrado vários isso, que não sei o quê. Pô, ele falou a mesma coisa hoje. 100 dias da minha gestão, encontrei vários isso, vários aquilo. Então fala, pô. Então, já tá aí, já tá jogando merda no ventilador, então fala, tá bom, o que que você encontrou? Tá? O que que estão roubando? Estão roubando quem? Estão roubando o quê? Entendeu? Já que você já tá falando um monte de groselha, então fala, mano. Então joga na mesa. Entendeu? Qual jogador não tá com comprometimento aqui dentro? Qual jogador não tá correndo? Qual jogador derrubou o treinador que você trouxe? O Pedro Caixinha. Entendeu? Porque até então a Lamúria foi por isso, mano. E eu vi que vários e vários e vários torcedores criticou ele com 15 segundos quando ele chegou e agradeceu o Caixinha por simplesmente nada. Entendeu? O trabalho do Caixinha no Paulista foi um trabalho ruim, muito ruim, aonde eu falava já para você, falava para os nossos amigos aqui que o Santos iria se classificar por causa do grupo, né? No enfrentamento interno dentro do grupo, o Santos ia chegar até a semifinal e foi até onde foi, né? Isso sem o Neymar. Quando o Neymar voltou, acendeu aquela esperança de algo melhor e a gente acabou, né, sendo levado ali também, obviamente. Se o Neymar tá no meu time, amigão, é campeão mundial, entendeu? E
e acabou que isso o Caixinha não soube lidar, né? Não mesmo. Então o Caixinha ali tinha um trabalho enorme na mão, não soube, não soube, é, não soube lidar com isso, fazer essa gestão. Um outro ponto que eu sempre falei aqui é o Caixinha não sabia disciplinar o time, não sabia disciplinar o elenco, colocou tudo a perder quando ele entrou com o Soteldo para jogo no domingo e acabou em cima do Soteldo ali estourando ele contra o Fluminense. E agora o Soteldo tá estourado e ele foi embora. É, E quem sofre é o torcedor. e quem sofre é o torcedor. Aí hoje vem o nosso o nosso querido CEO e coloca como se o Santos fosse tudo uma zona e e colocou junto no mesmo barco que tudo é uma zona Saudosista. os players que ele mesmo contratou. É. Como nós dissemos no off, eu vou deixar até exposto aí. Se isso não foi um pedido de demissão para ele não pagar a própria multa, eu não sei o que foi. Eu não sei se tá mal acumulado lá dentro, porque a gente não sabe quer queira, quer não, a gente acaba não sabendo de muita coisa. Sim, Porém, esse comentário que eu deixo aí, vou deixar a palavra com você. Já curta, comente, compartilha aqui embaixo, que a gente vai chover no molhado aqui agora, se for ficar falando do CEO que meteu o biruta. Ele fez igual o sim. pica-pau, do nada. Meteu o famoso louco. É. E aí vamos ver amanhã, como eu disse para você no domingo, que acordemos amanhã com boas notícias do Santástico. Porque o Difícil, Santos hein? é fantástico. Porém, as pessoas que o administram nem sempre. Faço das suas as minhas palavras, que amanhã acordaremos com um dia melhor, né? Me lembra até um louvor, Opa, que o choro pode uma noite durar, mas a alegria virá pela manhã. virar. Tá meio Junta com difícil, ela aquele careca. tá meio difícil. Vamos torcer para que o São Paulo volte atrás, mas as notícias que já circulam é que ele desistiu. Devido às falas do nosso CEO. Só E não eu não sei quiseram não, falar Vitinho. isso, tá? Só não quiseram Você falar lembra, isso. você lembra que eu disse que o nosso adversário de domingo ia perder o treineiro, né? Aham. Eu acho que o São Paulo ele pode ir pra lá, mano. Os caras é uma boa, né, mano? Vai fazer os Os, caras jogar. os caras é uma boa. Talvez não dê certo porque o time de lá, esse time aí, é muito frufru. Talvez não dê certo por causa disso. Opa! Gol na tela? Gol na tela no finalzinho, hein? E é gol do Vascão. O artilheiro Veguete diminui para o Vasco. 2-1. 2-1. E o nosso querido Payet, que segundo informações da própria mulher, fazia a amante tomar mijo e lamber o chão do vaso. Não sei até onde isso é uma verdade, mas o nosso Payet não renova com o Vasco e ele deve de deixar o Vascão ainda este ano. E o gol do Veguete está no VAR nesse momento. É isso, Vitinho. Nosso destaque final tá aí. Amanhã estaremos em Vila Belmiro, né? E torcendo ali para o Peixão não dar um AVC em nossas cabeças. Cara, eu pensando com a mente pensante mesmo. Cara, eu acho que os caras foram lá no auditório hoje, nosso querido, o príncipe, e comeu o cu de geral. É, Antes de ir mano, pro porque. aniversário da mulher dele, antes de fazer as surpresas às quais ele se comprometeu, ele deve ter ido lá
e desse Dalian em geral, porque faz parte da personalidade dele e já ouvimos de outros jogadores isso, André, Sim. Elano, o próprio Léo, que ele sempre cobrou bastante. E depois eu te mandei um Reels hoje no Instagram que é maravilhoso, para não falar outra coisa. Meu Deus. O Guilherme reclamando com o mesmo depois de um erro. Mas acontece, essas coisas acontecem. É que ele olhou pro lado, ele viu o cara um pouco moreno, ele Mano, achou que era o Wendel. aí ele tocou. Aí, não, aí ele reclamou. Ele tem que erguer um pouco mais a cabeça, Pra ver porque quem ele vai é olhar do lado e vai ver que não é o Wendel Silva, é o o Neymar. Pode Júnior. trocar que é gol, é. Enfim, você tem alguma coisa a mais para falar Não, referente a isso? de minha parte é Então, isso. curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos fazer o pós-jogo, tentar fazer na quinta-feira. E sexta-feira o nosso já pré-rodada, todo nesse mesmo molde que foi o vídeo de hoje, porque a rodada vai ser rápida. Então a gente tem que Sim. ser ligeiro. Então é isso, curta, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.